Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 19 de junho de 2025, a lição 12 de hoje, ela tem como título A Marca da Besta. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, ele descreve duas bestas, que aparecem nesse livro, sendo uma besta que surge do mar, ou seja, que ela surge no meio do povo, que aparece ali no Apocalipse 13:1, que é a Roma espiritual, e a outra besta que sobe da terra, que foram os protestantes fugidos lá da Europa que criaram realmente o América do Norte. Então, essa outra besta que surge da terra é os Estados Unidos, que aparece lá em Apocalipse 13:11, sendo que a primeira besta, ou o chifre pequeno, que o profeta Daniel fala ali no capítulo 7, ele diz que esta besta ela pretende mudar os tempos e a lei, que está lá em Daniel 7:27. Ele começa a perseguir o povo de Deus por 1260 anos, que está lá em Apocalipse 13, versículos 4 e 8. E que foi esse período, que ocorreu, em que houve aquela Inquisição na Idade Média, que iniciou-se lá no ano de 538, foi até 1798. E esta Roma espiritual, a besta, ela fez essa perseguição porque ela queria justamente uma adoração para ela, ou seja, mudando realmente os mandamentos de Deus, principalmente o quarto mandamento, do sábado para domingo, porque o sábado é um dia de adoração a Deus. E essa besta, ela quer uma adoração especificamente para ela, né? E ela muda os mandamentos e a referência dele. E ela está falando justamente desse quarto mandamento, que é o dia de sábado. E à medida assim que os anos vão se passando, né, e vão se aproximando, né, os eventos finais, ou seja, esses acontecimentos antes da segunda vinda de Jesus, ocorrerá decreto de morte e todos terão que ter a marca da besta, se não o aceitarem. Embora isto ainda não aconteceu, mas algumas pessoas expressam essa dúvida e até alguns olham esse assunto com ceticismo, né, com dúvidas, né, e às vezes até com escárnio, né, sobre a interpretação desses eventos finais, que inclui o ponto principal, que é a centralidade sobre o quarto mandamento, dia de sábado, e que será um ponto de discussão, um ponto realmente de perseguição, que eles querem mudar o sábado para o domingo, dentro desse conflito final que acontecerá antes da volta de Jesus. E o Apocalipse, que é um livro realmente de revelação, ele é bem claro ao mencionar isto. Ele diz: ou adoramos o Criador, que fez o céu e a terra e que fez todos os mandamentos e estatutos corretamente para o homem obedecer, ou nós vamos adorar a besta e sua imagem. E que nós não, diante desse fato assim, é que nós não devemos se surpreender que uma questão que vai girar em tudo isto, em torno da adoração
ao Criador, o sábado sempre foi esse ponto central, uma vez que o sábado, ele é o sinal de Deus, a marca de Deus e o símbolo de Deus, que diz lá em Ezequiel capítulo 20, versículos 12 até 20. Ele é um sinal fundamental de que Deus ele é o Criador que deu origem a esse dia, e ele o fez já na criação, porque no sexto dia ele criou o homem, e no sétimo dia descansou, onde Adão e Eva já adoravam a Deus nesse dia de sábado, criado por Deus para isto, né? Que podemos ver ali em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Além disso, não é assim uma mera coincidência de que o poder representado pela besta é o mesmo poder que alega ter mudado o mandamento do sábado para o domingo. E sem base bíblica alguma, não tem nenhum ponto nas Escrituras que mostre isso. Eles mudaram justamente por interesse deles, né? E com esse pano assim de fundo, assim em mente, né, no nosso intelecto, né, faz todo sentido de que a ideia do sábado e domingo eles estão envolvidos claramente na adoração. E novamente o Criador menciona isto lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que a besta fará isto, né? E aqui no livro de Mateus, capítulo 12, tendo da lição, versículos 9 até 14, e João, versículos 5 até 1,16, nós vemos claramente que na época, os líderes do templo judaico, líderes religiosos, eles queriam matar Jesus justamente em decorrência desse dia de sábado e procuravam realmente ver falhas em Jesus no sábado. Porque o sábado sempre foi um dia de adoração e santificação, de celebração à criação, é um memorial da criação. E caminhar pela natureza é o que nós devemos fazer nesse dia. Se reunir com os familiares, com os irmãos e adorar o Senhor, porque é um dia especial para isso. E isto sempre incomodou a Satanás, porque as pessoas ficam mais comprometidas com Deus, porque já no céu o próprio Satanás se rebelou contra Deus, justamente que ele queria uma adoração para ele, sendo que no sábado nós adoramos especialmente a Deus. E com isso foi o fator principal da rebelião de Lúcifer no céu. E a Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versículo 10, diz: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Então não tem dúvida sobre isso. E foi estabelecido o sábado por causa do homem, para um descanso, né, físico, emocional e espiritual, foi criado para isso. Como o sábado é um dia assim de adoração a Deus, o inimigo, desde lá o pecado, lá no Éden, tem atacado as pessoas justamente por elas descansarem e adorarem esse dia. E o sábado tornou-se assim um fardo assim para as pessoas. E até Jesus observava o sábado conforme estabelecido por Deus. Um dia realmente de fazer o bem, né? De visitar os doentes, de visitar a viúva, o órfão, visitar os amigos necessitados, fazer o bem. Um dia especial para isso, né? Coisas que a liderança do templo bloqueavam isto. E achavam que as pessoas tinham que morrer em decorrência de estar profanando. Eles achavam, né? Mas é um dia de fazer o bem. E é isso que nós devemos fazer, né? Ter uma comunhão com os outros, né? E já os fariseus e escribas no templo queriam fazer os mandamentos conforme as suas tradições. Principalmente o sábado, fazer conforme as suas tradições. E é por isso que leva a nós a refletirmos um pouco mais, porque no fim dos tempos, a besta que fala em Apocalipse, que é mencionada lá 7 vezes no livro do Apocalipse, nos capítulos 13, versículos 16 e 17, capítulo 14, versículos 9 e 11,
Apocalipse capítulo 16, versículo 2, Apocalipse 19, versículo 20, Apocalipse 20, versículo 4, que justamente a besta, ela começa a mudar os tempos e as leis para os nossos dias, justamente em decorrência dessa adoração do sábado. E 4 dessas ocorrências, né, na parte central do livro do Apocalipse, nos capítulos 12 e 14, que é introduzida assim por uma visão da arca do pacto, né, e ali que contém os 10 mandamentos, está marcado o sábado ali também. 10 mandamentos, que está lá em Apocalipse 11, 19. E o povo de Deus, o remanescente, ele é identificado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que está lá em Apocalipse 12, 17. 12, 17. Mas este povo ele é identificado pelo ponto mais importante, que é justamente o que observa o 4º mandamento, que é o sábado, dia da adoração determinado por Deus. Porque o sábado o 4º mandamento, ele foi criado por Deus, que marca lá em Gênesis 2:1, que o próprio Deus fez logo após ele criar Adão e Eva, o ser humano, para justamente observar esse dia. E o ser humano foi feito no 6º dia e no 7º. Ele criou o sábado realmente para esse descanso, né? Porque é um dia de adoração, um memorial da criação, para relembrar tudo que Deus fez nesse dia. O sábado é um dia de memorial da criação, para nós lembrarmos o que Deus fez, criou o universo, criou nós, a natureza, tudo isso é um dia de nós passearmos, de nós observarmos o que Deus fez, né? E Ezequiel capítulo 20, versículo 12 até 20, diz que o sábado ele é um sinal de Deus, um símbolo de Deus e uma marca de Deus. Veja a importância do sábado. Mas por que eu mencionei isto, né? Bom, porque a besta que surgiu do mar, que aparece aqui no Apocalipse 13, é a Roma espiritual, que é um sistema que ele tentará mudar o dia da adoração de sábado para domingo, e já estão estudando decretos entre o Vaticano e o governo americano, que é considerado as duas bestas, que na realidade é um sistema, né? Não praticamente o Papa ou praticamente o Trump, não, é um sistema do Vaticano, o sistema norte-americano, que vão realmente mudar o sábado para domingo para descanso, ou seja, mudando justamente o que Daniel havia falado lá em Daniel 7 e que fala em Apocalipse, colocando a sua marca, né? A besta vai colocar a sua marca como domingo. Quando você fala em marca na testa aqui no Apocalipse, não se está escrito assim, nada na fronte ou escrito aqui, né? Senão ficaria fácil para as pessoas identificarem. Uma coisa o Satanás dizer, eu sou o Satanás, você não vai acreditar nele, né? A besta, ela vai colocar a sua marca dentro do seu intelecto, da sua mente, essa mudança, essa necessidade de mudança. E Deus marca seus filhos através também da fronte, no cérebro, né? No intelecto, dizendo que o 4º mandamento é um dia de adoração, o sábado. Imagina você ver escrito assim, uma autoridade na fronte, o que você vai achar, né? Eu sou a besta, por exemplo, lá. Ou dizer assim, eu sou o número 666, que muitos aí fazem uma confusão com esse número aí. Você acha que alguém acreditaria nessa autoridade se tivesse escrito aqui? Claro que não. O livro do Apocalipse está escrito, que foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, né? Ele foi feito através de simbologia, de alusões, de imagens. João não podia dizer a verdade quando ele diz isso, da simbologia, é porque as cartas eram entregues a mensageiros, né? Homens que trabalhavam ali na ilha de Patmos,
E essas pessoas levavam, e claro, os guardas investigavam, olhavam, essa é loucura do João. Mas na realidade é uma verdade para os nossos dias, né? E, e quando ele coloca, ele menciona o número da besta, 666, no Apocalipse aqui, foi o número que Deus deu realmente para João, que é um número de imperfeição, ou seja, a besta faria determinar coisas que não é verdade. Então, e essa é a mensagem que Deus quis passar realmente, que nós vemos ali, Apocalipse 13, versículo 1, isto, Apocalipse 13, versículo 17 e 18. E essa besta que João estava se referindo, na realidade é um símbolo do sistema político mundial que governa sobre toda tribo, língua, povo e nação, que fala em Apocalipse 13, 7. Então esse número 666 ele é simbólico, né? Indica 666 indica um poder no sistema que mudará as leis e os tempos de Deus. E a mudança do dia de oração é um deles, de sábado para domingo, que tentarão enganar pessoas, né, colocar seus ideais na mente das pessoas, querer escrever na mente das pessoas isto, né? Porém, Deus diz que se alguém aceitar essa marca da besta, essa adoração, essa mudança de leis, e se a pessoa for convencida por esses enganos, essas pessoas se tornarão inimigas dele, Deus, que está lá em Apocalipse versículo 14, versículo 9 e 10, e Apocalipse 19, versículo 19. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 9 e 14, nós vemos que fariseus e líderes judaicos do templo, né, e pessoas assim de alta autoridade dentro do templo, ao verem Jesus curar um homem de mão ressequida em dia de sábado, eles acharam que Jesus estava profanando o sábado. E ali eles tentaram matar Jesus, porque realmente ele estava caindo num erro gravíssimo, né? E para eles o que vale é a tradição estabelecida pelos rabinos do templo, e para eles, os rabinos que faziam isto era a autoridade maior. Mas ali Jesus ensina que o quarto mandamento, o dia de sábado, ele é da autoridade suprema, porque ele, Jesus, ele é o próprio Criador do sábado. É de Jesus, porque ele estava junto na Trindade no dia da criação, e foi ele realmente que criou esse sábado para o descanso do homem, para uma adoração a Deus. Ele é o Senhor do sábado, e Jesus, ele observava o sábado, conforme estabelecido por Deus, e os líderes do templo queriam que ele fosse segundo as tradições deles. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, inclusive o quarto mandamento, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em você. E quando você faz isto, você ganhará de presente de Deus a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento do noivo, Jesus, com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, você terá uma grande oportunidade de você estar assim,
face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.